Eu vou falar sobre habilidades que são fundamentais para uma astróloga kármica. Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Sandra Salles, astróloga kármica. Eu quero dar boas-vindas a todos vocês que me assistem. Bom, para exercer qualquer profissão nesse mundo, você precisa ter habilidades. Algumas são mais específicas do que outras, né? Relativo a aquela tarefa, aquele trabalho, aquela profissão. E no caso de uma astróloga kármica, que habilidades são essas? Então, eu vou falar algumas aqui da minha percepção, né? Entenda isso como sendo a minha percepção de experiência ao longo de muitos anos atuando como astróloga kármica. Então, a primeira qualidade que uma astróloga kármica precisa, né, que é necessário para ela exercer essa função, esse trabalho, né, é a empatia. E por que empatia? Porque quando nós lidamos, né, fazemos leitura kármica de um mapa, nós estamos lidando com a vida das pessoas, nós estamos lidando com informações referentes a várias vidas das pessoas e que, na grande maioria das vezes, são problemas, são questões delicadas, são questões que doem, que machucam, que incomodam a pessoa, todo tipo de questão, né? E relativo a qualquer assunto da vida, mas seja qual for o motivo que tenha trazido essa pessoa para se consultar com uma astróloga kármica, aquilo é um problema para a vida dela, é uma dificuldade, é uma coisa que ela precisa superar, que ela quer superar, que ela deseja resolver. Então, são questões delicadas. Então, ter empatia pelo sofrimento dos outros, não é? Porque eu vou te dizer aqui, sinceramente, que uma unha encravada causa sofrimento, uma dor de estômago causa sofrimento. As dores da alma causam tanto sofrimento quanto, e às vezes um sofrimento ainda maior. Então a gente está lidando, não é, com o sofrimento das outras pessoas, porque como eu já falei em diversos vídeos, a grande maioria das pessoas não busca uma astróloga kármica por pura e simples curiosidade. Existe? Claro que existe. Tem a pessoa que só quer saber. Não, eu só quero saber. Então, ela vai lá e busca uma astróloga kármica porque ela ouviu falar, porque é interessante, porque uma amiga, um amigo, alguém já fez uma leitura, achou aquilo super interessante, então, às vezes, por curiosidade, ela vai. Mas a grande maioria avassaladora é de pessoas que estão passando por algum tipo de problema que ela precisa de ajuda, que ela precisa de orientação. Então, ter empatia pelo problema do outro, né? Olhar aquilo com sentimento, com cuidado, para você lidar com essas questões, né? Para você sentir, né? Se coloque no lugar da outra pessoa, tente imaginar o que você faria se estivesse no lugar dela, como é que você reagiria se você estivesse passando pelas mesmas situações, como é que você enfrentaria isso, como é que você seria impactada por esse tipo de problema, por esse tipo de situação, por essa questão. Então, se coloque no lugar da outra pessoa. Isso vai fazer você, né, ter essa empatia e entender que está doendo nela e você precisa lidar com esse assunto de uma forma delicada, que é a segunda habilidade, né, que é essencial. Ter delicadeza e sutileza nas palavras. Por que nas palavras? Porque você vai traduzir aquele mapa em palavras para as pessoas, não é? Se você tem essa habilidade, né, de pegar o mapa, olhar, aquilo é uma linguagem, é quase que um idioma. Então, que a grande maioria das pessoas não sabe ler. Olha para aquilo, é grego, é qualquer outro idioma, um idioma que ela não saiba ler. Então, se você tem essa capacidade de ler, que é uma habilidade, obviamente, né, também, você precisa traduzir isso em palavras. E essas palavras que você vai usar para traduzir tudo que está escrito no mapa dessa pessoa, não é? Elas precisam ser palavras delicadas, sutis, porque, de novo, você está lidando
com questões delicadas para aquela pessoa. Então, você precisa usar de delicadeza, usar de sutileza para trazer o assunto à tona de uma forma que não machuque mais a pessoa. E muitas vezes são questões tão delicadas que a pessoa, às vezes, ela não quer nem falar, mas você está vendo ali no mapa, você consegue decifrar aquela situação, você consegue ver que aquilo acontece, está acontecendo ou vem acontecendo na vida da pessoa. Então, precisa ter essa sutileza para abordar aqueles assuntos com delicadeza, por isso que eu até coloquei as duas coisas juntas, né? Sutileza e delicadeza, para você abordar o assunto de uma forma que a pessoa, né, o seu cliente, sinta-se à vontade para discutir aquele assunto com você, para se abrir, para falar o que está sentindo, para falar o que já sentiu, o que sente, né? Enfim, para expor, porque aquilo, em geral, é uma ferida aberta e nem todo mundo gosta de colocar o dedo na ferida. Então, você precisa ter muita sutileza, muita delicadeza para abordar esses assuntos, né, de uma forma que o cliente se sinta à vontade, né, e usar palavras também delicadas, sutis, de uma forma, né, que seja delicada e, de repente, quando você estiver interpretando o mapa, você vai saber que tipo de personalidade essa pessoa tem, e como que ela se comunica, para você entrar nesse nível de comunicação junto com ela, né? Então, se ela é uma pessoa prática, né, pragmática, racional, e aí você vai fazer isso de uma forma racional, prática, com exemplos sempre delicados. Se ela é uma pessoa mais sensível, mais delicada, mais emotiva, mais emocional, né, tem muitos planetas em signos de água e tudo mais, você precisa ser ainda mais cuidadosa, ainda mais sutil, ainda mais delicada, para você abordar o assunto de uma forma que não machuque ainda mais a pessoa, né? E para criar esse canal de comunicação de forma que ela se sinta confortável de discutir esse assunto com você. Mas é óbvio, né, que se a pessoa veio buscar, ela está querendo ouvir respostas. No entanto, já aconteceu comigo de, por mais que eu fosse delicada e sutil e tentando trazer aquele assunto à tona de uma forma super delicada, mesmo assim, ainda era um assunto que a pessoa não queria, sabe, discutir. Às vezes eu tinha a sensação de que ela não queria nem ouvir, mas precisava ouvir, precisava saber, precisava. E depois da consulta terminada, a pessoa vai ter o tempo dela para digerir todas aquelas informações, né? Mas, de qualquer forma, seja uma pessoa mais emotiva, mais emocional, mais sentimental ou uma pessoa mais prática, você não pode chegar no assunto de uma forma abrupta, de uma forma que choque a pessoa. Porque, de qualquer forma, uma leitura kármica acaba sempre chocando a pessoa, não pela maneira que você vai falar, não é? De preferência, mas sim pelo conhecimento de tudo que ela vai aprender com aquele mapa. Então, se a própria experiência, né, a experiência da leitura do mapa em si, já é uma experiência profunda e que vai impactar a pessoa, as nossas palavras precisam ser suaves para que essa pessoa faça a digestão de toda essa informação de uma maneira suave e para que ela consiga entender e compartilhar com você as experiências e até te dar um feedback a respeito do que você, né, já viu lá no mapa e tudo mais. Então, isso é super importante, né? E também é importante que tudo que você vai falar, tudo que você vai interpretar do mapa, além de usar uma comunicação sutil e delicada, ela também precisa ser uma comunicação clara, tá? Para não deixar dúvidas no seu cliente. Precisa ser uma comunicação clara. Então, usar palavras coloquiais, usar uma comunicação que seja inteligível para a pessoa e não tentar que essa informação chegue para a pessoa e que seja claro para ela entender aquilo, tá? Então, o mais minucioso que você puder
traduzir aquela informação, levar esse conhecimento da forma mais explicada possível e mais clara possível para que ela consiga absorver, tá? De novo, é uma experiência, ela vai precisar depois de tempo para digerir aquilo tudo, mas quanto mais clara for a comunicação, mais fácil será dela compreender isso, entender e digerir, processar e depois agir, que vai ser o próximo passo, mas aí que só depende dela, né, em relação a tudo que ela precisa trabalhar nessa vida, né, que está lá escrito no seu mapa. Muito importante, essencial, não julgar as pessoas. Você não pode julgar, fazer julgamento nenhum a respeito do mapa da pessoa, da personalidade da pessoa. Imagine que uma pessoa aparece para você ler o mapa e você vai olhar a história dela, porque a gente olha, né, as vidas passadas através, né, da leitura kármica, e você vê lá no mapa dela que ela já causou muitos problemas para ela mesma, para outras pessoas, trouxe muitos karmas para resolver nessa vida, que ela tem muita coisa para trabalhar, que ela já cometeu muitos erros no passado, né, repetidamente, por isso, né, tem esse e aquele outro karma nessa vida para resolver, tá? Mas não cabe a você julgar ninguém. Primeiro, quem somos nós para julgar qualquer pessoa, não é? Você tem que lembrar que todo mundo erra e você provavelmente também já errou em muitas vidas. Você pode já ter corrigido muita coisa, mas se você está aqui encarnado nesse planeta, você ainda está corrigindo seus erros do passado. Então, se você está corrigindo seus erros do passado, e se você acha que são poucos, você não tem o direito de julgar ninguém por conta dos erros que essa pessoa já cometeu em outras vidas, ou mesmo nessas vidas, né? Quem julga, tem pessoas específicas para isso no nosso sistema jurídico, mas acima desses, né, e eu acredito mais importante do que sistema jurídico para julgar as pessoas é o julgamento que acontece lá em cima, tá? Então, o plano superior, os senhores do karma, Deus, as divindades, eles têm direito de julgar, de nos julgar. E mesmo assim, muitas vezes, eles são generosos com a gente. Então, por que você teria o direito de julgar alguém? Você não tem, tá? Então, aprender a não julgar ninguém, não julgar nenhuma personalidade por conta da história que você leu lá no mapa dela. Isso é imprescindível. Você também cometeu erros, nós todos cometemos erros, nós ainda cometemos erros, então todos nós estamos aqui para consertar isso, tá? E não para julgar as outras pessoas. Uma outra habilidade imprescindível para uma astróloga kármica é a responsabilidade. Ter responsabilidade sobre o que você vai falar para as pessoas, não é? Você vai transmitir informações para essa pessoa que podem mudar a vida dela completamente, tá? E podem mudar, às vezes, radicalmente. Tudo depende da leitura, tudo depende de como ela vai encarar isso e tudo depende também de como ela vai agir após esse conhecimento da leitura do seu mapa. Mas todo esse conhecimento que você vai levar para a pessoa pode transformar a vida dela. Então, é muito importante ter responsabilidade sobre o que você vai dizer, principalmente levando em conta, quando você está analisando o mapa, o tipo de personalidade que essa pessoa tem, o quanto ela é sensível, o quanto ela é influenciável às vezes, o quanto ela é insegura, o quanto ela se acha inadequada no mundo, porque tem isso, tem muitas pessoas que se acham inadequadas ao mundo, o quanto ela ainda está em processo de transformação. Então, todas essas informações que você vai passar, que vão ajudar nesse processo de transformação, de evolução, de transmutação dos seus karmas e tudo mais, precisam ser abordados com responsabilidade, tá? O que nos leva à próxima habilidade, que é o uso da intuição.
a grande maioria dos astrólogos kármicos usa a intuição para fazer a leitura. Algumas pessoas são mais intuitivas, elas têm uma conexão maior com o plano superior, e, né, tem muitos insights. Isso é normal nas pessoas que trabalham com a espiritualidade, nas pessoas que trabalham com essas ferramentas da alma e, inclusive, com a astrologia kármica, tá? Então, a intuição é mais uma ferramenta que a gente usa quando está interpretando o mapa, porque a gente acaba juntando várias informações, né? E a intuição nos ajuda a conciliar todas essas informações, a juntar todas essas informações, né? Tudo que a gente vai colhendo no mapa para conseguir fazer uma síntese desse mapa e traduzir isso para o cliente, tá? Mas usar a intuição para fazer essa interpretação e tudo mais, que é uma ferramenta, isso não significa que a pessoa está emitindo a opinião dela. Ou seja, a astróloga kármica usa a intuição nessa interpretação kármica, mas não deve emitir sua opinião. Você não tem que emitir opinião. É olhar o mapa, entender o mapa, interpretar o mapa, traduzir isso e passar essa informação para o cliente sem nenhum dedinho de opinião ali, tá? Por quê? Não é a sua opinião, é o que está escrito no mapa. Então, a intuição, ela é uma forma até de a gente acessar mais informações, né? E de interpretar aquele mapa com mais habilidade, tá? Mas isso não inclui opiniões próprias da astróloga, tá? A próxima habilidade que eu acho importantíssima, que é fundamental para uma astróloga, é seriedade. A astrologia kármica é um assunto muito sério, é um conhecimento muito profundo. A gente mergulha em assuntos profundos da alma das pessoas, da nossa também. E isso não pode ser encarado com leviandade. É preciso encarar com seriedade. De novo, você está aconselhando pessoas, você está passando informações para ela que podem transformar completamente a vida dela. Pode fazer ela tomar atitudes que até então ela não se achava capaz ou ela nem tinha pensado. Mas, diante de uma informação que é super importante, né, que você trouxe para ela da leitura do mapa, ela se vê diante de um caminho que ela precisa seguir, e daí que isso tem que ser encarado com muita seriedade. Então, responsabilidade, seriedade andam de braços dados aqui, né, de mãos dadas, para que essa leitura, para que essas informações, para que esse conhecimento chegue ao seu cliente e que ele entenda, né, então, que aquilo pode transformar a vida dele e que você está fazendo esse trabalho com seriedade. Você está levando a sério aquela função, aquele trabalho, aquela informação. Então, seriedade é absolutamente importante, porque é um assunto sério, não é para brincar, não é para você fazer piada, tá? A astrologia, em geral, tem muita gente que faz e tem muita gente que curte, né? Já cansei de ver esses videozinhos que rolam na internet. Ah, você é do signo tal, e aí encena, né, uma coisa que é legal, assim, é divertido você ver como é que um ariano ele enfrenta um desafio, uma porta fechada, né, um muro na frente e tal, e aí dá cabeçada e fica cheio de raiva, explode, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e fazem muita paródia, muita comédia, usam, né, essa informação ou repassam essa informação de uma forma cômica e tal. Só que na astrologia kármica a gente não pode fazer esse tipo de coisa. Por que não pode? Porque simplesmente não é engraçado. Interpretar um mapa kármico não é engraçado. Você não vai achar ali motivos para rir. E você não vai achar ali motivos para fazer chacota de ninguém. Então, é por isso que é preciso ser encarado com seriedade, porque é um assunto sério, tá? Características dos signos e tal, tudo que se fala por aí,
É divertido, sabe, brincar, como é que o virginiano arruma a gaveta das meias e tal, 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 sabe? E fazer uma paródia. Tá tudo bem. Mas quando a gente está buscando respostas para assuntos que não consegue resolver, isso a gente está falando de uma coisa bem mais profunda. É um nível muito mais profundo, quase plutoniano de interpretação. E por que eu estou falando de quase plutoniano? Né? Porque Plutão é uma energia extremamente densa, extremamente profunda e que nos leva, né? Ou pelo menos deveria nos levar, o que nos incita a nos transformar. Tá? Mas transformar de que maneira? De dentro para fora, nunca de fora para dentro. Então, essa transformação você precisa arrancar lá do seu íntimo todas as dores, todos os problemas, todas as inseguranças, tudo que te causou mal em outras vidas, da sua própria personalidade, para ser transformado. De todas essas habilidades que eu falei aqui, que são imprescindíveis, tem uma que vai ser a última que eu vou falar agora, que eu acho ainda mais importante, que é ter humildade. Humildade por quê? Não é porque você já estudou astrologia kármica, que você já tem um conhecimento, que você entende o que é karma, que você entende o que é lei de causa e efeito, que você já sabe o que você veio fazer nessa vida, que você já sabe que, né, suas ações geram reações, que essas reações podem ser, né, transformadas em karmas. E não é porque você já tem todo esse conhecimento e já está caminhando, não é, na direção do seu próprio desenvolvimento pessoal, da sua própria transformação, da sua própria evolução, que você é melhor do que ninguém. Então, o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar daqui até o final do caminho. Todo esse conhecimento, todo o conhecimento que você tem e todo o trabalho que você está fazendo, faz ou vai fazer com esse conhecimento da astrologia kármica, faz parte também dos karmas que você tem para resgatar com vidas passadas. Então, isso é um processo de evolução. E se você já está nesse processo, se você já está caminhando, né, está um degrauzinho acima ou às vezes à frente de outras pessoas, isso não te faz melhor do que ninguém. Então, não se sinta melhor, mais privilegiado, mais privilegiada, mais evoluída do que ninguém, tá? Porque você não conhece a história de todo mundo, você não sabe o desenvolvimento das pessoas e às vezes as pessoas que têm os mapas mais complexos, mais pesados, mais difíceis, são as que têm a maior capacidade ou talvez a maior oportunidade de desenvolver, de evoluir. Então, se aparece alguém com um mapa super complexo para você interpretar, entenda que essa pessoa ela veio com esse mapa super complicado porque ela se habilitou a resgatar tudo isso. Ela se propôs a fazer um caminho difícil, ela se propôs a fazer uma jornada mais complexa e ela tem méritos por isso, tá? Então, não é porque ela fez muita coisa errada ou ela tem muita coisa para acertar nessa vida que você que já deu um passinho à frente ou que está no caminho da evolução é mais evoluído do que ela ou vai chegar lá mais rápido do que ela. Pode até ser que ela te dê uma rasteira e que ela tenha força, capacidade e coragem para vencer todos esses desafios e alcançar vários graus de evolução, tá? Então, ter humildade é talvez a habilidade primordial, a mais essencial para uma astróloga kármica fazer o seu trabalho bem feito, fazer o seu trabalho alcançar mais pessoas, ajudar mais pessoas. E se você ajudar mais pessoas, você também vai estar evoluindo. Mas, ó,
cada degrau é só um degrau. E se você chegar no final dessa encarnação, tendo concluído tudo que você veio fazer aqui, você subiu um degrau. Provavelmente ainda tem muita coisa para aprender em outras vidas. Então, não se considere melhor do que ninguém, porque ninguém é melhor do que ninguém. Tá todo mundo aqui no mesmo barco, tá? E, é claro, sim, tem aquelas pessoas que estão ainda muito atrasadas na evolução, mas essas provavelmente nem vão buscar uma astróloga kármica, ok? Porque não está nem pensando nisso, não está nem considerando, ainda está passando pelos perrengues da vida física e material e ainda causando muitos problemas. Ela provavelmente ainda tem muitas coisas para fazer, mas até essas pessoas têm um papel nessa sociedade, porque a gente só consegue fazer transformações quando a gente tem os dois polos, né? Também é, de novo, uma questão plutoniana, que são os extremos, tá? O bom não existe sem o ruim, o feio não existe sem o bonito, e é através dos extremos, através dos dois opostos, que a gente consegue transformação e evolução. E o nosso planeta está passando por essa fase. Então, faz parte, tá? Se nós já estivéssemos na quinta dimensão, não teríamos mais seres desse tipo entre nós. Mas eles estão entre nós porque nós ainda precisamos evoluir muito, tá? Para completar, eu queria dizer isso. Humildade é essencial nesse trabalho da astrologia kármica. Eu queria pedir a vocês para compartilhar aqui nos comentários o que você achou dessas habilidades, se você já possui uma ou mais dessas habilidades e qual delas você escolheria para desenvolver primeiro. Dessas habilidades que eu falei aqui, qual delas você escolheria para desenvolver primeiro e qual delas você já tem? Eu vou adorar saber aqui nos comentários. Eu vou encerrar aqui por hoje, agradecendo a participação e a presença de todos e nos vemos em breve. E não perca! Lives todas as terças e quintas às 18 horas aqui nas minhas redes.